Agora, vamos continuar no tema de hoje, né? Nós falamos sobre o Dia Mundial Sem Carro e agora é hora de falar sobre esse tema efetivamente, né? Uhum. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, né? A data, ela celebra em cidades do mundo todo, né? E tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem todos os dias que revejam a dependência que criaram em relação ao seu carro ou moto. Pois é, segundo os especialistas, dirigir menos significa mais saúde, menos poluição, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o engenheiro do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, Luiz Otávio Rosa. Doutor Luiz Otávio, obrigado pela sua participação com a gente aqui, pelo seu tempo, é um prazer recebê-lo no nosso Notícias do Bem. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Tá certo, doutor Luiz Otávio, queria que o senhor falasse primeiro então a respeito da questão da data mesmo, né, desse Dia Mundial do Carro. É um momento de conscientização que precisa fazer parte muito mais do que só hoje, né? A gente fala, o Dia Mundial Sem Carro, o Dia Mundial Sem Carro. Algumas pessoas entram nessa proposta, não usam carro, fazem carona solidária, e aí amanhã já é o Dia Mundial com carro, né? Posso até fazer uma observação? Hoje, pelo menos, o trânsito, eu senti, pelo menos o meu trechinho, estava mais tranquilo, tinha menos carros. Não sei se foi por conta da campanha ou não. Eu também notei isso, Na realidade, o chamado Dia Mundial Sem Carro, ele começou em 1997, foi uma iniciativa da cidade de Paris. Depois, já no começo do ano 2000, ele foi adotado por algumas cidades europeias e, posteriormente, lá por 2003, 2004, foi adotado aqui em São Paulo. Então, a gente tem que entender, como vocês mencionaram, que é um evento para marcar uma iniciativa, mas tem que ser um comprometimento contínuo das pessoas, né? Uhum. Então, nesse dia, a gente faz um esforço maior para que a gente procure não utilizar o transporte individual, o transporte através de carro. Uhum. E é interessante isso, né? Porque eu acho que, como todas as campanhas, quando a gente para pensar, ela tem essa ideia, essa intenção de ligar de ativar um botãozinho que muitas vezes a gente está no automático, não é mesmo? A gente está ali, às vezes, tão na nossa correria, no nosso dia a dia, no conforto, na nossa prática diária, que às vezes a gente esquece de se tocar ou ligar, né, nos cuidados com a saúde, nos cuidados com o meio ambiente. A gente esquece muitas vezes disso, né? E como você mencionou, quer dizer, o dia sem carro não significa o dia sem deslocamento. Então, é o dia justamente que as pessoas podem procurar utilizar o transporte público e elas vão verificar a facilidade ou como utilizar o transporte público para fazer o deslocamento que ela precisa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que deixar o carro em casa para aqueles que têm carro, tá certo? A gente tem que procurar usar a bicicleta, caminhar, usar o ônibus, usar o trem, mas, ao mesmo tempo, a cidade tem que colocar à nossa disposição uma rede de transporte público adequada, porque não adianta, né, pedir para as pessoas deixem o carro em casa e você não tem como se deslocar. Nós continuamos a precisar trabalhar, nós precisamos continuar se deslocando, né? Então, existe uma contrapartida. Dia sem carro, mas dia com transporte público adequado e suficiente. Com certeza, isso é um problema ainda nas grandes cidades. A gente tem um transporte público deficiente em muitas grandes cidades brasileiras, infelizmente, e aí a gente vê um estrangulamento do trânsito, né, doutor? Porque a gente vê assim, tem hora que a gente olha para o trânsito, principalmente aqui em São Paulo, no Rio, enfim, outras capitais, que a gente fala assim, bom, isso aqui vai chegar uma hora que isso aqui vai dar um nó, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, né? Nem para frente, nem para trás, não vai conseguir andar mais. A gente tem essa sensação às vezes, não tem? Não, com certeza. Veja, um carro pode levar 1 até 5 pessoas, um ônibus leva de 100 a 160 pessoas. E vamos dizer que um ônibus ocupa o espaço de 3, 4 carros e está levando 20 vezes mais pessoas, tá certo? Né? Por outro lado, um trem, aqui no Brasil, metrô, CPTM, subúrbio, ele leva 2.000 pessoas em cada viagem. Então, a capacidade de transporte, do transporte público,
é muito maior, né? Justamente por isso, imagina se a gente tirasse 2.000 pessoas de um trem e colocasse em 1.000 carros, 2 pessoas por carro. Seria o caos na cidade, né? Seria o caos. Então, a gente precisa incentivar, cobrar as cidades que elas ampliem o transporte eficiente, o transporte público e, de preferência, com alimentação sustentável elétrica. Uhum. E eu menciono sempre também, o Brasil, felizmente, tem uma matriz energética apropriada. Nós temos, a maior parte da nossa matriz energética vem de fontes renováveis, fonte hídrica, eólica, fotovoltaica, e elas são limpas. Agora, não adianta nada pedir para a pessoa usar o metrô elétrico se a energia para mover aquele metrô elétrico vem de uma usina poluidora, de uma usina a óleo combustível, outro tipo de energia. Então, aí vai dar na mesma, né? É importante a gente usar essas outras alternativas. Exatamente. Olha, a gente consegue especificar, doutor, a capacidade que um veículo tem de poluir, assim, o meio ambiente? Quanto ele polui? Sim, a gente tem, né? Depende de cada modelo de carro, tem as emissões de CO2, né? Então, a aferição de quanto polui é medido pela quantidade de CO2 que é emitido. Então, um veículo elétrico, seja carro, ônibus, metrô, ele tem 0 emissão de CO2, porque ele se move só com a energia elétrica movimentando os motores. Então, você tem, no outro extremo, o carro, queimando gasolina, etanol, tá certo? Produzindo CO2. Você tem os ônibus queimando óleo diesel. Em alguns casos, quando o veículo ele usa gás natural, ele produz menos CO2. Então, sempre o veículo movido a gás natural é menos poluidor que o veículo movido a óleo diesel, né? O óleo diesel é o que mais produz CO2, prejudicando o meio ambiente. Tá certo. E aí a gente tem uma outra questão, que além da poluição, você tem a questão do estresse do trânsito, né? Porque as grandes cidades estão cada vez mais estressantes, né? Leva muito tempo, perde-se muito tempo, e muitas vezes você fica muito tempo parado no trânsito. Isso realmente piora em muito, né? O trânsito, a qualidade de vida das pessoas. Não, e como como você mencionou, quer dizer, com o transporte individual por carro, você tem mais motoristas que têm que estar atentos conduzindo o veículo. Se eu estou num trem com 2.000 pessoas, só tem um lá na frente conduzindo, tá certo? Os outros todos estão aproveitando, conversando, lendo, escutando música, rezando, tá certo? Então, são outras atividades que a gente fica liberado para não ter a necessidade de estar conduzindo o veículo. Com certeza, usar o transporte público reduz bastante o estresse das pessoas. Assim, é interessante, nós estamos conversando aqui e eu vejo que muitas pessoas estão aqui batendo palminhas, estão falando muito legal essa conversa, né? Amei. É interessante porque você vê que as pessoas realmente se importam com isso, querem fazer parte desse momento, mas sabemos que são mudanças que não são fáceis. Eu confesso que eu já estou há dias não, eu estou há algumas semanas, né, ensaiando uma forma de me libertar do carro. E aí eu fico e sempre acho uma desculpa. Não é uma atividade, não é fácil, né? Como que a gente pode pensar de formas práticas? Hoje eu tô assim, de formas práticas, executáveis. Porque apesar de tudo, né? Apesar do estresse, apesar de tudo isso, o carro é um conforto, né? Não deixa de ser confortável você vir trabalhar de carro. Exatamente. Né? Mas como que a gente consegue contribuir, né? Como que a gente pode, de forma prática, conseguir mudar alguns hábitos e colaborar, né, para o meio ambiente, fazer a nossa parte, hein? Tem algumas dicas? Diria, a primeira coisa que a gente pode fazer, mas exige abrir mão de algum conforto, né, como você mencionou, é usar o transporte público. Evidentemente que o transporte individual ele é mais confortável, por um lado, mas o transporte público eu posso, como eu mencionei, estar lendo, estar descansando. Então,
o primeiro passo é a gente se dispor a usar o transporte público. E ao fazer isso, a gente precisa conhecer quais são as alternativas que a gente tem. Qual é o ônibus que me leva? Se eu pegar o metrô, eu vou descer em qual estação? Então, esse é o segundo passo, conhecer as alternativas do transporte público. Em algumas situações, como na imagem que nós estamos vendo, a gente pode até utilizar bicicleta, patinetes, é uma outra maneira. Né? Ter preparado essas alternativas para isso. E aí não depende tanto de nós, mas depende, digamos, de uma conscientização das cidades de propiciar, de oferecer mais transporte público. Então, a gente precisa demandar dos administradores um aumento, um incremento do transporte público para que a gente possa justamente também andar com mais conforto. Porque numa hora de rush, numa hora de entrada e saída dos serviços, a gente vê que o transporte público também está muito sobrecarregado, então, mais apertado. Então, a gente precisa também pedir que a gente tenha um transporte confortável e adequado, que tenha uma oferta por toda a cidade, cubra todos os principais destinos das pessoas. É isso, né? São várias ações que precisam ser feitas, inclusive pelo poder público, para melhorar a qualidade do transporte coletivo, né? A qualidade do transporte público, para que as pessoas também se animem a entrar num metrô, por exemplo, para vir trabalhar de manhã. Porque para quem mora, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, para você pegar um metrô para vir trabalhar, dependendo do horário, você precisa ter muita coragem para tomar essa decisão, na verdade. Diante de tudo isso, doutor Luiz Otávio, como é que o senhor vê o futuro do transporte no Brasil? Quais seriam as saídas, quais seriam os caminhos para o transporte no Brasil, para a gente sair desse hábito, vamos dizer assim, do carro, que faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente, muitas vezes, mas como é que a gente sai desse caminho? Como é que a gente vai para esse caminho? O que os técnicos têm mostrado como caminho para a gente? A gente tem visto, a pandemia ensinou um pouco para nós também, tá certo? Que as pessoas estão dispostas a abrir mão da posse, da propriedade. Então, hoje a gente já tem ofertas de você alugar o carro por dia, você já tem os transportes por aplicativo, você já tem bicicletas de aluguel, você já tem patinetes de aluguel. Então, hoje, você começa a ter uma oferta maior e você já não se preocupa tanto em ter, você se preocupa mais em usar. Eu quero me deslocar, não preciso ter um carro para usar um dia por semana. Se eu tiver nesse um dia por semana um transporte adequado, eu me dou por satisfeito. Então, a perspectiva é haver um uso menor de propriedade, vamos dizer assim. A gente vê um aumento do transporte público em melhores condições, isso é fato, tá certo? Se a gente comparar o transporte público de 30, 40 anos atrás, hoje a gente tem uma condição melhor. A tecnologia, a indústria se desenvolveu, nós temos metrôs, trens, ônibus elétricos absolutamente modernos e capazes, trens com ar-condicionado. Então, hoje a gente tem ônibus, a gente tem todo o conforto para que a gente possa usar o transporte público. Então, o que a gente precisa é abrir mão daquele senso de propriedade, eu quero o que é meu. Não, vamos compartilhar aquilo que é público, aquilo que é para todo mundo. Tá certo, com certeza esse vai ser o caminho. Doutor Luiz Otávio, obrigado pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Foi muito bom falar aí sobre o Dia Mundial Sem Carro, né? Que é o dia de hoje. E fica aí, né, a orientação, ficam as dicas para que a gente não faça isso só hoje, né, doutor? Que a gente possa transformar, o Dia Mundial Sem Carro na semana sem carro, no mês sem carro. Que a gente possa ir para frente com essa ideia. Obrigado. Muito obrigada.